Salomão, então, constrói o templo, guarda esse local. Depois isso é destruído pelos babilônicos, eles voltam, constrói o segundo templo, eu não vou ficar falando muito. O segundo templo, então, depois é refeito por Herodes, e aí hoje você tem o Muro das Lamentações, aquele muro é do segundo templo, não é do primeiro templo. O do primeiro templo não sobrou nada de vestígio. Então, pegando uma coisa ou outra, E o mas muro ninguém é acha. bem ali. E o muro é bem ali onde seria o muro do primeiro templo, um pouquinho mais adiante, porque Herodes expandiu o primeiro templo. Né, depois que foi destruído, então os judeus voltam ali para aquela região, reconstrói, surge o segundo templo, Herodes amplia. Depois teve todo aquele tumulto, aí os romanos chegam, derrubam de vez o segundo templo, levam tudo embora, isso é histórico, tá? Até em Paris tem... Por isso que é uma região que é tanta todo- guerra. tem coisa eternamente ali tem alguma coisa. que Ali não é tem petróleo que coisa. você falou. Não se sabe se é o Graal, não se sabe se é a história real de Jesus, não se sabe. Não se sabe. Isso aí fica... Os historiadores ficam com a pulga atrás da orelha, porque ninguém sabe o que tem naquela porra. Aí que você vai pirar. Então, depois os romanos vêm, destrói o segundo templo, leva tudo, e hoje você tem lá em Paris, você tem o arco, né? O Arco do O Arco de Triunfo. Triunfo. Você tem... eu fui lá pra ver e realmente você tem os espólios e tudo mais. Eu fui olhando dessa maneira, mas quando eu Você tem os espólios, as conquistas de tudo que eles pegaram e tal. exato. Tem até um menoral, os romanos carregando um menoral, o candelabro judaico e tal. Bom, destruiu-se pra sempre, então, os vestígios do segundo templo também. Aí, depois de muito tempo, quando aquela região estava ocupada pelos muçulmanos, aí vem a Igreja Católica, aí sim já existe a Igreja Católica, já estamos falando aí das cruzadas, tira os muçulmanos e a Igreja Católica ocupa aquela região. É um vai e vem que puta Do cacete. merda. Aí a Igreja Católica pega aquela região. Aí coloca ali pra tomar conta o patriarca de Jerusalém e o rei Balduíno II. Isso é histórico. Olha que louco. Bem onde era o primeiro monte. Bem em cima ali. Eles tiram os muçulmanos e conseguem ocupar. As cruzadas foram pra isso. As maiores guerras daquela região foi pra ocupar aquela região. Então não é porra de petróleo não, é aquilo que tá ali. Aí então chega os cavaleiros, não eram os templários ainda, eram os hospitalares, que carregavam, ajudavam as caravanas de fiéis chegarem até o Monte do Templo. E isso durante todo aquele processo lá da Igreja Católica sitiando. Chega 9 cavaleiros, que não sabe se de onde surgiram, teriam saído da França. Então naquela região ali onde há o Monte do Templo, estava o rei Balduíno II e o patriarca de Jerusalém, cuidando daquela região, não deixando ninguém sair perto. Aí chegam uns cavaleiros que falam, a gente trouxe o pessoal aí para dar uma olhada, caravana, né, dos fiéis. A gente queria ficar em posse aí de onde era o templo. Pedindo A gente assim, pode, né? a gente pode ficar lá. Aí o patriarca... Os historiadores não sabem por que isso acontece. O patriarca de Jerusalém, que era o responsável pela Igreja Católica lá de tomar conta daquela região, que foi o começo do cristianismo, sai de lá, e o próprio Balduíno II fala, pode. Ninguém sabe por quê. Pode, para Hugues de Payens, André de Montbard e mais 7 pessoas. Total de 9 cavaleiros. Eles ficam sitiados no templo, onde era o templo de Salomão, o suposto templo de Salomão, e eles aí sim recebem a ordem dos pobres cavaleiros templários, porque eles montaram a sede em cima do templo, onde era o templo. Por isso o nome Ordem dos Templários. E ficam ali durante mais de 9 anos, mais de 10 anos. Aí eles falam, né, os historiadores, o que esses caras ficaram fazendo uma região ali em cima do Monte Moriá, no meio da pedra lá, que era o Domo da Rocha, né, que era um local onde eles diziam que era a intersecção entre o mundo superior e o mundo inferior. O que eles ficaram fazendo ali, escavando e tal? O fato é que depois de 10 anos, isso tudo é histórico. Eles chegam de volta na França e chegam para aquele que nós conhecemos hoje como São Bernardo, Bernard de Chevalier, Xavier, o nome francês lá. Chega para ele e fala assim, nós descobrimos uma coisa, você é amigo do Papa Horácio? Fala para ele que a gente descobriu tal coisa. Ninguém sabe o que é. E aí o Dan Brown explora isso no livro Da Vinci, né? Mas ninguém sabe o que é de fato. Ele fez uma especulação. Ninguém sabe. E aí, São Bernardo leva isso pra... Ele não era santo ainda, não era São Bernardo, era simplesmente um abade, Bernardo, e leva para o Papa Horácio da época. De repente, a Ordem dos Templários se torna a ordem mais rica do mundo. Você não podia cruzar com um templário na rua. Pra você ter uma noção, a Igreja Católica da época não deixava ninguém transitar de uma cidade para outra. Por isso que no começo da maçonaria,
Você pergunta, por que você quer ser maçom? A pessoa fala, para poder transitar entre os países. Porque nessa época não podia, a Igreja Católica sempre deixou afastado. Você não podia transpassar uma barreira que eles cruzavam. Bom, e aí o Ordem dos Templários são reconhecidos pela Igreja Católica, ganham posse de terras, ganham insígnias. Enriquecem. Se tornam os primeiros bancos. Os primeiros bancos são de origem templária, que eles começam a emprestar dinheiro a juros, inclusive para reis da época. Olha se só. tornam muito fortes com o que eles descobriram ali. Ninguém sabe se eles descobriram ou que Cristo nunca existiu, ou que existiu e tinha uma filha, ou que ali tinha um portal, ou que... Ninguém sabe, não tem historiador que fale isso. Mas especula-se o quê? Uma série de... Tudo isso é possível. E mais. Pode ser que eles descobriram... Mas embasado em que essas especulações, assim? Porque você pode sair falando. Eles ocupam... Então, por isso que eu tô falando. Ninguém sabe o que eles... Essas especulações, cada um tira uma ideia. Cada um tira a sua... Tá. Baseado nesses outros Mas nenhuma livros. comprovada. Nenhuma comprovada. Não tem comprovação. É uma insígnia... É um ponto de interrogação na história. E aí, o que acontece? Eles podem ter descoberto, por exemplo, que Jesus nunca existiu. Eles podem ter descoberto que tudo era uma farsa. Ou eles podem ter descoberto que, na verdade, Jesus deu à luz, junto com Maria Madalena, deu à luz a uma menina chamada Sara, e essa seria o Graal, que teria os conhecimentos. Ou eles descobriram a Arca da Aliança. Eles sei que eles jogaram, isso é fato, que eles jogaram com a Igreja Católica, eles jogaram. Porque de uma hora para outra, a Igreja deixou eles fazerem tudo. E eles viraram a Ordem dos Templários, a armada, o exército principal da Igreja Católica da época. Ninguém podia encostar. Isso em 1118 começa. 1125 por aí. Dali em diante, os Templários continuaram só enriquecendo. E eles tiveram contato, quando eles estiveram ali no Monte do Templo, com outras culturas. Então eles aprenderam magia babilônica, aprenderam uma série de coisas também. Bom, aí o rei Filipe o Belo, junto com Clemente V, numa ordem lá de 1307, manda prender os Templários, faz uma traição. Entre eles o Jacques de Molay, que era o líder dos Templários na época. Porque o Hugues de Payen já tinha morrido há muito tempo, né? Já fazia 2 séculos. Então, Jacques de Molay. Existe a Ordem de Molay, da maçonaria, né? Que é uma loja para jovens, que vai até 25, 21 anos. Enfim. E aí a Igreja Católica, então, trai os Templários. Eles sabiam de muita coisa, até aí eles já sabiam de muita coisa. Como eles ficaram ali na região do templo, eles devem ter escavado, eles acharam pergaminho, eles devem ter achado livro antigo, origem do mundo, né? Tudo. Acharam tudo. Porque se a gente pensar que a raiz do mundo tá na África, na Suméria, e tudo passou por ali, eles acharam a raiz, ali o começo era de tudo. A passagem de Exatamente, tudo. Achou, se tivesse portal, se teve vida, eles acharam tudo. E aí a Igreja Católica, sabendo disso, o rei Filipe o Belo, junto com Clemente V, manda matar Jacques de Molay, depois em 1314. Eu fui com a Raquel, onde ele foi incinerado lá na França, perto do rio Sena. E a Ordem dos Templários acabou-se, é destruída. Só que uma última nave saiu do porto La Rochelle, da França, que era tripulada por templários indo em direção à Escócia. Aonde começa a maçonaria? Na Escócia. Rito escocês antigo e aceito. Por isso que você falou a história de Outlander, né? Que tem a ver. Exatamente. Então, assim, tá tudo interligado. É tudo muito conectado à história do mundo. Que doido. Muito louco. Eles saem de La Rochelle em direção à Escócia, onde tinha uma comunidade de templários fundado pelo Hugo de Payens, que era parente da Catherine St. Roslin. Que tem ligação com a Rainha Elizabeth agora, né? Que todos... A maçonaria, ela é extremamente presente na família real. Mas vou além. A maçonaria daqui do Brasil não chega aos pés da maçonaria do poder da família real britânica. Não chega. E a questão da maçonaria, mas esse poder todo é conhecimento. É conhecimento. E eu tenho pra mim que esse último navio que saiu de La Rochelle e foi pra Escócia levou os últimos segredos ali que eles encontraram no Templo de Salomão. Levou as últimas coisas. E estaria onde agora isso? Um núcleo dentro de um núcleo. Porque assim, na maçonaria você tem o grau 33. Você fala, a pessoa é grau 33. Hoje em dia não manda nada. É a história do livro dos segredos. Não tem nada. Maçonaria não tem segredo nenhum. Tem um monte de escritores aí que já falaram todos os rituais, como é que acontece, como é que não acontece. Isso não é mais segredo nenhum a maçonaria. Agora, existe um grupo, dentro de um grupo, dentro de um grupo, dentro de um grupo, que deve ter isso nas mãos. Então, assim, é um conhecimento que, na hora que for certa, eles vão revelar. E que seria essa hora certa? Não sei, Raul. Não sei.
Pra mim é o novo Aion, porque você concorda comigo que se alguns segredos forem revelados hoje, você muda toda a história do mundo, isso aqui vira um caos? Que já tá a caminho, Que né? já tá a caminho. Então pode ser que eles estão esperando o momento certo pra revelar. Eu faço parte da MORC, que é a Ordem Rosa Cruz. Desde 2019, o meu falecido tataravô também participava. Então nós temos um culto de iniciação à Rosa Cruz, que vem do Antigo Egito. Então, desde Tutmés, o próprio Akhenaton, né, Amenhotep. Então, isso é passado. Da Rosa Cruz saem a Golden Dawn, saem outras seitas, outras ordens iniciáticas. A maçonaria e a Rosa Cruz chegam aqui na Europa, aqui na América, basicamente na mesma época também. Mas, mesmo dentro das nossas ordens, o que a gente sabe é tipo Sei. é um pingo. Tudo isso que eu falei pra você é um pingo. E